Muito bem, então vamos para nossa próxima aula, que é sobre templates, né? Os templates são uma parte muito importante para se trabalhar num site web, porque eles facilitam muito a nossa vida para que a gente não fique duplicando código, duplicando páginas, né? Para que a gente não fique tendo um retrabalho muito grande. Então, com o Jinja, a gente vai ter uma base e um framework base muito competente e muito completo para a gente poder montar o nosso site, a nossa aplicação de uma maneira mais simples e muito mais organizada. Agora eu vou dar uma explicada melhor para vocês nessa parte de templates, para vocês poderem entender um pouco melhor. Então, dentro da nossa estrutura de diretórios do nosso aplicativo, a gente vai ter, até eu vou criar o outro diretório que está faltando, a gente vai ter dois diretórios, chamado Static e Templates, tá? Dentro de Templates, a gente vai ter todos os templates que a gente vai utilizar na nossa aplicação, né? A gente pode ter subpastas aqui, né, de vários níveis, até mesmo para manter mais organizado uma aplicação um pouco maior, um site um pouco maior, mas ainda assim todos eles abaixo de templates. O diretório static, ele é o diretório que vai conter os nossos arquivos estáticos, os JS, os CSS e as imagens, né, um PDF que vocês queiram colocar, enfim, qualquer arquivo que não dependa de um processamento, né, da linguagem, vai ficar nesse... a intenção é que fique dentro desse diretório. Também podendo ter subpastas, né, vamos criar aqui, por exemplo, a pasta CSS, né, e a pasta JS, que já é de praxe termos, né, os nossos JavaScripts, os nossos CSS e as nossas imagens, ok? Então, basicamente isso daqui a gente tem em todos os sites, todas as aplicações, porque a gente tem CSS, imagem e JavaScript, tá? Então, vamos dar uma olhada nesse template aqui, tá? Esse template aqui, ele está chamando base.html, tá? O que ocorre é que o Jinja, ele trabalha com uma feature de herança nos templates. Tu imagina o template como se fosse uma classe, para entender melhor essa feature, e aí tu vai conseguir enxergar um template herdando características do outro, né? E aí a gente define no nosso template pedaços, blocos de código, né, que vão conter ou não algum código, tá? Então a gente tem esse template base, né, que a gente, no caso aqui, que eu no caso estou utilizando para todas as nossas views, né, ou posso utilizar para várias e não utilizar para outras, né? A herança não é obrigatória, né? Eu tendo um template chamado base.html, não quer dizer que todos eles precisem herdar de base.html, né? Que fique bem claro isso, porque não há uma obrigatoriedade, só é uma convenção de que eu estou utilizando aqui nessa aplicação, de que todos eles vão utilizar o base, tá? Então, eu defini aqui dentro da tag title do HTML, eu defini um bloco title do Jinja, tá? Esse bloco aqui, na hora de fazer a herança, eu posso atribuir um valor no meu filho para dentro desse bloco aqui, tá? Aqui eu já vou explicar para vocês os estáticos, e aí concluindo aqui o nosso corpo, né? Eu tenho umas divs, aqui fiz o meu header, digamos que vai ter minha imagem, meu logotipo, meu menu, etc, né? E aqui vai ter o meu conteúdo, onde eu também criei um bloco chamado main content,
tá? Isso também daqui não tem padronização nenhuma. Se eu quiser chamar isso aqui de XYZ, eu posso chamar desde que eu utilize esse mesmo nome na hora de jogar um conteúdo aqui para dentro no meu template filho, o conteúdo vem parar aqui dentro, ok? Aqui é assim, ó, a gente tem um método auxiliar que é URL for, né? Em inglês é meio... Então tem a URL for que faz o que? Ele monta uma URL apontando para onde eu estou definindo. Ou seja, isso daqui na verdade a gente utiliza, por exemplo, para montar o link para uma outra view que a gente tenha feito, né? Só que essa view aqui chamada static já é padrão do Flask, né? Então ele entende também, tá? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente utiliza esse método para static, né? URL for static, passando um parâmetro chamado filename. E aí filename é o resto do meu caminho que eu vou ter aqui, ó. Então eu vou ter, digamos, né, o meu new file aqui. Qual era o nome mesmo? Jinja.css. Então vamos botar aqui só um conteúdinho para ele não salvar vazio, e a gente salva aqui como jinja.css, tá? Beleza. Então aqui já vai ser importado o meu aqui vai ter o caminho completo para o meu arquivo jinja.css, né? Então, só retomando, o URL for é um método auxiliar que a gente utiliza dentro dos templates para apontar para uma view, tá? E aí a gente coloca aqui o nome do método da view que ele vai encontrar e vai montar a URL corretamente, né? Porque de repente a gente pode mudar a nossa URL, o nosso route, né? E aí esquecer de trocar esses routes, essas rotas dentro do nosso template. Fazendo com esse método, a gente aponta para o nome do método, e quando eu trocar a rota para esse método aqui, esse link aqui vai se atualizar automaticamente. Porém, static é uma view do próprio Jinja, né, do próprio Flask que está implementada. Então a gente não precisa ter uma view static, ele já vai entender certinho que a gente está apontando para esse diretório aqui, né? E a gente passa o nome do arquivo, que é o complemento do caminho aqui, ok? A mesma coisa para o nosso JavaScript, né? File name está dentro do static, só que na pasta JS jinja.jquery. Olha só que louco, né? Jinja.js, né? É só a mania de estar. Então tá, vamos criar um arquivo aqui só para fazer um agora é jinja.js. Ok, a gente tendo os dois arquivos aqui, a gente vai dar uma olhada agora no nosso template filho. O template filho diz o que? Extends base.html, ou seja, este template aqui, ele é uma extensão, ele é filho deste template aqui, tá? E aí eu estou dizendo que no bloco title eu quero que jogue esse valor. Então é como, se eu pegar esse valor inteiro aqui, index exclamação, é como se eu tivesse feito isso daqui na hora de compilar. Vai ficar título index exclamação, né? Por quê? Porque aqui eu tenho o bloco title, e aí no filho eu disse que no bloco title vai ter esse conteúdo aqui. Então ele troca lá no template py. A mesma coisa o bloco main content, né? Toda a minha lógica, toda a minha montagem do conteúdo está aqui, e aí ele vai aparecer dentro do bloco main content.
Aí dentro do nosso template a gente pode utilizar muitos filtros e muitos statements de controle, né? Vamos ver aqui, ó, por exemplo, aqui é a documentação que vocês precisam saber para montar um template bem legal, né? Como de uma forma mais de uma visão mais de designer, né? Isso aqui vocês podem passar para o designer de vocês ou explicar, né, para o designer que está ajudando vocês, e o próprio designer vai conseguir facilmente, com o mínimo de conhecimento de lógica possível, ele vai conseguir fazer a montagem desse template para que funcione com o aplicativo de vocês, né? Porque o Jinja tem essa visão diferenciada, né, de como montar os templates. Então facilmente tu consegue passar para ele a lógica do Jinja e ele já monta os templates para ti e te entrega prontinho, né? Então aqui, ó, a gente tem os filtros, né? A gente tem os controles, né? Por exemplo aqui, ó, as variáveis, ó. Para imprimir uma variável a gente utiliza duas chaves, né? Então se eu mando uma variável lá, ó, aqui, ó, eu digo o seguinte, ó, que eu quero só imprimir ela, a variável nome. Beleza, se o nome existir ali, ela vai ser impressa aqui, tá? Os filtros são pequenos métodos que nos ajudam a controlar melhor, a mostrar melhor o conteúdo na nossa página. Ou são funções de auxílio, né? Ou de tratamento de texto, de valores, etc., que nos auxiliam na montagem do nosso template. A gente tem um monte deles, de vários tipos, né? De várias funcionalidades diferentes. Uma, por exemplo, que é bem interessante, é o safe, né? Mark the values as safe, which means that an environment automatic escape enabled. Ou seja, ele pega e coloca de forma segura os códigos HTML dentro do nosso template. Então, por exemplo, tu tem um conteúdo lá que é por exemplo, o conteúdo de um post, e aí o post tem tags HTML dentro. Ele coloca as tags HTML mesmo direitinho para que apareçam no browser, né? E não faz aquele escape de colocar os maiores e menores no texto. E aí entre eles tem muitos outros, né? Por exemplo, tem o sum, tem o trim, truncate, ó, truncate a variável length 255. Então a gente coloca aqui, ó, por exemplo, aí no end tu pode colocar o que tu quer que apareça. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu vou dizer que a gente está imprimindo lá o conteúdo de um post, né? Vou fazer um div raw aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. For post in posts, né? Esse é o for do Jinja. A gente tem que completar ele aqui. End for. A mesma coisa, o if tem end if, né? O for tem o end for. Então a gente vai imprimir aqui, por exemplo, div class post content. E aí a gente fecha nossa div aqui e vamos fazer o seguinte: vamos imprimir post.content, e aí vai ser safe, né? Porque daí se tiver alguma tag HTML dentro gravada, ela vai ser mostrada direitinho. E ainda eu vou fazer um truncate, ó.
ou seja, eu não quero, ele só vai aparecer os excerpts, né? Então ele vai ter o end, vai ser os 3 pontinhos, que dá para dar intenção de continuidade, né? Eu vou colocar só 150 caracteres aqui, porque é o meu desejo, e aí vai ser isso aí, tá? Então o truncate vai ser isso aí, então ele vai mostrar se tiver, só que eu quero fazer uma validação, eu quero colocar o seguinte, quero verificar if posts, lembrando, né, sempre que end if, sempre lembrando que qualquer lista vazia, variável none é falso, então ele não vai entrar aqui se o posts for uma tupla, uma lista ou um dicionário vazio, certo? Ou um iterator qualquer também vazio, né? Porque ele vai ser iterado aqui. Então, já coloquei a minha validação, se o posts existir, ele varre o posts, imprime o post.content de forma segura, com o safe, e truncado os 150 caracteres. Ok? Outras coisas interessantes que a gente pode fazer aqui com os templates aqui os testes, né, no caso que a gente tem disponível dentro do Jinja, né, algumas validações, por exemplo, se uma variável está definida, né, se a variable is defined, né, se é callable, se é um objeto, né, de chamar, entre outros aqui, se é um number. Então a gente tem algumas validações já bem interessantes também para utilizar, né. Comentário a gente pega e ao invés de utilizar, então os 3 principais formatos é impressão de variável, né, pode ser até uma string, mas aqui a gente imprime uma variável. Isso aqui é para as estruturas de controle, né, if variável, né, e aí conclui com end if. E aqui é um comentário no Jinja, tá? Esse aqui é o comentário, e aí a gente pode utilizar ele em várias linhas também, como aqui, por exemplo. Tem o que eu estava explicando sobre a herança dos templates, né? Que aqui tem um template filho e um template pai, né? A gente tem a chamada do super também. Essa chamada do super aqui, né? Ele renderiza o conteúdo do pai, né? Porque o pai pode ter um conteúdo já definido dentro do bloco. E se tiver dentro do bloco e o meu filho definiu o mesmo bloco, o conteúdo do pai vai ser sobrescrito, a não ser que eu chame de alguma parte do meu filho, faça essa chamada aqui de super, que daí ele vai imprimir o conteúdo do bloco, no caso aqui sidebar, do pai, né? E outro ponto interessante aqui dos templates é os includes. Os includes são para a gente poder definir trechos de templates utilizáveis em qualquer ponto, né? Que não sejam exatamente templates pais, mas trechos de templates que tu pode utilizar. Por exemplo, né, um header e um footer. Então, tu pode particionar o teu template pai, que é o base.html, e entre várias partes, e aí entre elas criar um header e um footer para incluir. Então, tu pode utilizar dessa forma também, né? Aí o include vai fazer o quê? Ele vai inserir todo o código, claro, executado, né, e compilado com o contexto do Jinja,
Então ele vai pegar esse código aqui, vai tratar, vai gerar ele e vai inserir neste local aqui, né? Ele não vai fazer uma herança de trazer, ele vai executar e inserir naquele local o conteúdo daquele trecho de template. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, include footer incluído.html. Vamos criar um aqui. Vamos criar aqui um P. E a gente salva aqui como incluído.html. Ok. Vamos dar uma testada aqui, né? Então a gente mexeu nesse index.html. Esse index ele está sendo mostrado no bar, tá? Então a gente vai tratar no bar aqui, ó. Vamos ativar aqui o nosso virtual env, né? E aí está rodando a nossa aplicação. Ó, já deu para ver que o nosso JavaScript foi incluído com sucesso, porque é o JavaScript que tinha um oi, né? Vamos dar uma olhada nesse código-fonte aqui. O que a gente pode definir? Ó? Aqui o URL for, por exemplo, ó, o que ele gerou? Ele gerou /static /css jinja.css. Tá aqui o nosso CSS, claro, não tinha nada, né? Mas, enfim, ele abriu o arquivo e está correto. O nosso JS também, ele abriu porque ele executou logo de cara, né? O nosso trecho incluído aqui, ó, a gente colocou aqui a nossa tag de include, né? E aí não tem mais nada aqui porque a gente não passou nenhum objeto. Então, nosso index não tem posts, né? Posts, ó, se tem subtítulo, por exemplo, não tem um subtítulo. Vamos passar uma variável ali, então, para ela aqui. Para passar uma variável, basta a gente fazer o seguinte: aqui ele já vai mandar para o contexto. Ó, aqui já deu uma diferença. Por quê? Porque agora eu passei uma variável como parâmetro lá para o template, através do render template, né? E essa variável está sendo tratada dentro do template. Então, se tem subtítulo, ou seja, se ela está definida, se ela tem valor e é true, né? Ele mostra um subtítulo aqui. Tá? Aí mostrou o subtítulo ali. Aqui eu só vou facilitar um pouco, não é post, vai ser post.content, vai ser só post, tá? Para que eu não tenha que criar um objeto mais complexo, então a gente vai criar variáveis post aqui, ó. Posts recebe. Acho que deixa eu pegar aqui um.
Vou pegar um textinho qualquer, né, para inserir aqui. Vamos inserir três itens. E aí a gente pega aqui, ó, um lorem ipsum, né, básico para fazer o nosso teste. Ele vai mostrar 150. Então ele tem que mostrar até aqui. Bom, vamos ver. Agora falta só a gente passar aqui. Posts, recebe posts. Tá, ele deve estar mostrando agora alguma coisa, ou pelo menos dando um erro. Ó, perfeito, ele mostrou os nossos posts, né, de forma segura. De forma segura eu não mostrei para vocês, mas ele, o que ele fez? Ele quebrou. Então funcionou a nossa função truncate length 150, dizendo no final aqui a gente pode colocar um leia mais, um botão, por exemplo aqui, ó. Por exemplo, uma tag HTML aqui. Vamos ver se funciona direitinho. Eu acho que a gente tem que inverter daí no caso. Ó, viu? Aí agora ele ficou safe. Agora a tag HTML que vinha dentro dos nossos, né, dentro do nosso conteúdo vai ser tratada corretamente. Ó, veja, o strongly funciona. Ok? Então é isso aí. O Jinja é uma ferramenta poderosa que trabalha em conjunto com o Flask, né, e o Workzeug, e ela tem uma capacidade muito grande de nos auxiliar para quando a gente monta as visualizações da nossa aplicação. Eu espero que vocês tenham entendido, né, bem, de forma razoável, né, pelo menos. E aí tirem as suas dúvidas pelo fórum, né? Não deixe de mandar uma mensagem para mim pro fórum, que eu vou estar respondendo todas elas da melhor forma possível para que vocês entendam bem. E aí logo eu vou estar postando um exercício para vocês montarem uma pequena aplicação. E aí, com base nisso, a gente vai dar continuidade nas nossas aulas, ok? Até a próxima, então.